Eu convido a igreja a abrir a palavra no livro do profeta Isaías, texto bastante conhecido, capítulo 9. Nós vamos ler os 6 primeiros versos de Isaías 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Isaías 9, de 1 a 6. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar mais uma vez. Damos graças a Deus por quanto já fomos aqui edificados pela Tua palavra cantada, por esse lembrete tão especial do coral, de que Cristo, Teu Filho, a nossa esperança, é o nosso sentido de viver. Te damos graças a Deus porque temos Jesus, porque temos o Teu Santo Espírito que confirma no nosso coração que somos do Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Natal faz sentido para nós. E agora, quando lemos esse texto do profeta Isaías, tão antigo, mas tão cheio de graça, de consolo, de esperança da Tua parte, que a Tua palavra possa, Deus, aquietar o nosso coração diante das provações, lutas da nossa vida. Por isso, continua a falar ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Quais são as suas expectativas? Todos nós temos expectativas, todos nós temos esperança. Aliás, tem pessoas que perderam a esperança, ou pessoas que depositam a esperança naquilo que não pode dar, ou não pode trazer esperança. Eu lembro que nós tivemos essa semana uma viagem com um grupo da melhor idade. Eu falava com eles sobre a expectativa de vida. E é curioso, porque eu não sei se você sabe, até a vinda dos gregos, ou da época dos gregos, a expectativa de vida de um homem, estou dizendo homem masculino, tá? Não ser humano, homem, porque os homens sempre têm um tempo de vida menor do que as mulheres, ainda mais naquele tempo, por conta de guerras. Os homens viviam bem menos do que as mulheres. Então a expectativa de vida de um homem até o tempo dos gregos era de apenas 18 anos. Você imagina? Você sabe que vai viver em torno de 18 anos. Depois, na época dos gregos e todo o período medieval da igreja, a expectativa, a esperança de vida do homem era até os 37 anos apenas. Olha só, pouco tempo, né? Eu já passei dessa fase. Estou no lucro, já estou fazendo hora extra, então, né? Aí, com o passar dos anos, o avanço da medicina, da tecnologia, chegamos no ano de 1900, e a expectativa do ano 1900 para o homem era de 50 anos de vida apenas. Olha só, meio século. E aí a gente vai caminhando um pouco mais. Eu lembro que na minha época de infância, encontrar alguém com 60 e 70 anos, nós achávamos que era velho já, né? Porque as pessoas não viviam tanto.
E graças ao bom Deus e por toda a tecnologia, a sabedoria que Deus tem dado aos homens, a medicina, aos avanços todos que temos, hoje a expectativa de vida é muito maior. As pessoas passam dos 80, a maioria delas. É verdade que cada um tem o tempo determinado, contado, porque Deus assim o fez lá na eternidade. No entanto, hoje as pessoas vivem muito mais do que antigamente. Nós temos muito mais expectativa. Ao mesmo tempo, há pessoas que vivem de uma forma assim tão triste, sem alegria, sem esperança. E quando a gente olha para um texto como esse, o texto enche o nosso coração de esperança. E deveria ter enchido o coração do povo de Deus naquele momento em que escreveram, quando os homens viviam apenas mais ou menos aí por seus 18 anos. Muitos deles eram mortos na guerra. O tempo de Isaías era um tempo de muitas nações crescendo. As principais nações daquele tempo: Egito, Síria e Assíria, 3 grandes nações. E Judá ficava ao redor, ou aliás, no meio dessas 3 grandes nações. Vejam o perigo que era viver naquele tempo, cercado por 3 grandes potências mundiais. A Babilônia, os caldeus ainda não eram fortes naquele período, por volta do ano 740, 760 a.C. Mas ali há 3 grandes nações poderosíssimas invadindo cada um dos povos. E no tempo de Isaías, aliás, no tempo desse capítulo escrito por Isaías, o rei de Judá não confia em Deus. Ele desconfia do poder de Deus. Ele não tem esperança no seu coração. E ele vai depositar as suas esperanças na Síria, para protegê-lo da Síria. Olha só, em vez de confiar em Deus, ele prefere confiar no povo assírio. E aí os problemas serão piores. Se você notar depois em casa, o capítulo 8 vai falar da invasão assíria, que começou lá pela região norte de Israel, as tribos do norte, e agora, ao chegar no capítulo 9, apesar de tudo isso, de toda essa invasão, Isaías está levando o povo de Deus a crer no Senhor, a confiar em Deus, independente dos problemas que vêm acontecer ou que virão a acontecer. Mesmo com a invasão assíria, eles deveriam confiar no Senhor. E eu queria então rapidamente falar sobre 3 pontos importantes que o texto dá para a gente. Primeiro, que Deus é esperança no momento de aflição. Deus sempre é a nossa esperança naqueles momentos mais angustiantes da vida. E o texto diz isso para a gente, versos 1 e 2 do capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita. Olha só, a terra de Deus, a terra do povo de Deus, aflição, tribulação, aquilo que aperta o coração, aquilo que traz dor, tristeza, angústia e tantas coisas mais. O texto diz: a terra que estava aflita, ela não continuará na obscuridade, porque Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, aquelas 2 tribos que ficavam bem ao norte de Israel, as primeiras a serem invadidas pelos povos, tanto sírios quanto assírios. E ali houve uma mistura de raças, uma mistura de povos, e por isso, no tempo de Jesus, havia um preconceito entre o povo de Israel, entre o povo de Judá. Os irmãos lembram disso? Quando alguém chega para Natanael, Filipe chega para Natanael e diz assim: nós encontramos o Messias, ele é Jesus de Nazaré. Lembram da resposta que ele dá? E por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Dessa região, terra de trevas, de obscuridade, pode por acaso vir alguma coisa boa de lá? Havia um preconceito no coração das pessoas, mas o texto na profecia de Isaías dizia que ele viria sim daquela região, uma região cheia de aflição, de trevas, de problemas. Mas olha só, o texto continua no verso 1: mas nos últimos anos, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar. E aí a gente começa a imaginar, imagine a cena do mar da Galileia, toda aquela região da terra de Zebulon e Naftali, o Senhor de todas as coisas, o Rei do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, pisou naquela terra, esteve ali entre os homens, colocou ali a sua missão a partir de Cafarnaum, impactou o coração de milhares e milhares de pessoas, libertou cativos, oprimidos, endemoniados, fez a luz de Deus brilhar novamente naquela terra obscurecida, sem esperança, sem paz, sem alegria.
E o texto vai falar para a gente, nos últimos tempos, aquele caminho, aquela terra vai se tornar gloriosa, no caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí olha o verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, a luz do mundo raiou. A luz brilhou por meio de Cristo naquela terra tão cheia de trevas, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Eu queria dizer para você o seguinte: Deus conhece a sua aflição, Deus conhece o tamanho da sua dor, Deus conhece as suas lágrimas, o quanto você já se derramou diante dele, diante de momentos tão angustiantes da vida. E o que Isaías lembra a gente: não perca a sua esperança, deposite a sua esperança em Deus. Porque mesmo no momento angustiante, quando tudo pareça perdido, ou parece perdido, quando parece que nós vivemos num vale da sombra da morte, há uma luz que raia no nosso coração, ou a brilhar no nosso coração, que é Jesus. Ele vem em nosso socorro, mesmo no momento de angústia, de aflição. Jesus é a esperança para qualquer momento da vida, até mesmo no momento aflito, no momento de tribulação. O texto vai falar para a gente também que ele é esperança no momento de guerra, de conflito, de batalha. A partir do verso 3, olha o que diz aí: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Ele está se referindo à alegria que tem quando vence uma batalha. Quando nós vencemos uma guerra, o nosso coração se enche de alegria, nós fazemos festa. Não é isso que acontece quando nós vencemos as lutas da nossa vida? E aí é isso que Isaías está falando. É como se fosse aquele momento de ter a ceifa, de resgatar aquilo que você plantou, o fruto do seu trabalho, e como você se alegra em Deus pelas guerras que você vence na sua vida. E o verso 4 vai dizer assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Olha só, o mesmo Deus que esteve com o seu povo lá no tempo dos midianitas, derrubando, destruindo os midianitas com apenas quantos homens? Os irmãos se lembram? Por meio de Gideão e mais 300 homens. Todo um exército, toda uma população de midianitas foram destruídos pela graça de Deus, pelo poder de Deus. O que Isaías está fazendo a gente é lembrar das promessas, do cuidado, do amor de Deus diante das lutas da nossa vida. Talvez as nossas lutas tenham sido muito grandes. Quem sabe você está enfrentando lutas terríveis, talvez até nem se sentindo fraco, indefeso, cativo. Mas lembre-se do quanto Deus já esteve contigo. Lembre-se do quanto Deus cuida do seu povo. E Ele é o mesmo Deus, o mesmo que esteve lá com José do Egito, o mesmo que esteve com Moisés naquela saída maravilhosa, cheia de milagres, cheia de sinais, e que caminhou com o seu povo no deserto, cuidando, guardando do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos, a quem Isaías serviu, mesmo diante daquela tribulação tremenda, muitos povos crescendo como o povo de Deus. Eles precisavam confiar em Deus, eles precisavam depositar a esperança em Deus. E o verso 5 continua a falar sobre isso: porque toda bota que anda com o guerreiro, aliás, toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto do fogo. Não haverá mais guerra, haverá um tempo que virá o Messias para resgatar o seu povo, e as nossas guerras todas cessarão. Nós não mais vamos ter guerra alguma. Enquanto isso não acontece, qual é a palavra de Deus? Qual a instrução, a exortação da palavra de Deus? É: não temas, porque eu sou contigo. Lembram disso? Quando na entrada da terra prometida: não temas, Josué, não temas, povo de Deus, eu sou contigo. Confie, tenha esperança em Deus, aquiete-se no Senhor. Nós temos vários textos, como por exemplo do Salmo 46, escrito na época de Isaías, um pouco depois desse texto, quando o rei Ezequias é liberto de Senaqueribe, o rei assírio, com seus 185 mil soldados cercando a cidade. E aí o anjo do Senhor acaba com a batalha antes de amanhecer, porque Ele é Deus de antemanhã. E
ele sai antes de amanhecer e acaba com 185 mil exércitos assírios. Por isso o salmista no Salmo 46, na época de Isaías, eles podem dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na tribulação, na angústia, portanto eu não vou temer. Daí ele termina o salmo dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se. Deus sabe o tamanho da sua dor, Deus sabe o tamanho das suas lutas, Deus sabe os inimigos que estão ao redor tentando destruir, ou matar, roubar e destruir a sua vida, a sua família, mas tenha esperança em Deus, aquiete o seu coração no Senhor, e encha-se da alegria que só Ele dá, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele fala agora no verso 6 sobre essa maravilhosa alegria, porque Ele é esperança no meio da tribulação, Ele é esperança no meio da guerra, e Ele é esperança em todo o tempo. Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, Isaías confiava na esperança que viria, o Messias que iria vir 700 anos depois dele. Nós sabemos que esse Messias prometido veio. Nós temos muito mais condições para crer do que creu Isaías, do que creu Jeremias e tantos outros antes de nós, porque nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ele veio, Ele habitou entre nós. E aí o texto vai falar sobre esse menino e as características, os atributos, as qualidades dele, ou pelo menos algumas delas. Primeiro, ele é maravilhoso conselheiro. Você precisa de direção para a sua vida, você está perdido, precisa tomar uma decisão importante. Aquiete-se no seu Deus, no Cristo que é Senhor da sua vida. Ele vai te encher de esperança e vai dar direção para você decidir do jeito certo. Ele é maravilhoso em conselho, ou um maravilhoso conselheiro. Ele sempre tem conselhos bons para nos dar. É por isso que Davi se aquietava e dizia assim, lá no Salmo 16: até o meu coração me ensina durante as noites. Deus quer aquietar o seu coração, Deus quer dar direção para a sua vida, e Cristo é então aquele que tem poder, que tem condições, que tem sabedoria para te aconselhar. Isaías então agora vai falar que nós temos em Deus um Deus forte. Aquele menino seria um Deus forte. Acas, o rei Acas, duvidou desse Deus forte, duvidou do poder de Deus. Mas agora Isaías está dizendo: confie no seu Deus, Ele é forte, Ele é um majestoso Criador, e Ele é absolutamente poderoso, Ele é um todo-poderoso. Mesmo diante das lutas mais difíceis da vida, mesmo quando você se senta fraco ou se sente fraco, você pode confiar no Deus que é forte. E aí o texto vai falar que Ele também é o Pai da eternidade. Poucos anos mais tarde, ou após esse texto, Jeremias vai falar que com amor eterno foi que Deus nos amou. O amor de Deus não dura um tempo pequeno da nossa vida. O amor de Deus não dura durante a nossa caminhada terrena. Deus nos ama quando Ele planejou a nossa vida na eternidade. E Cristo é o Pai da eternidade. É aquele Pai que a gente pode confiar, que cuida da gente, que não vai desamparar a gente em nenhum tempo, em nenhum momento. Se você tem ou teve um pai ou uma mãe que te ama ou que te amou, você sabe do que eu estou falando. Infelizmente nem todos tiveram essa experiência. Há alguns que se decepcionaram com os seus pais, mas há outros que podem entender e confiar em Deus como Pai, porque apesar dos nossos pais errarem, nós temos em Deus um Pai que nunca erra, um Pai que vai cuidar durante toda a eternidade da gente, que tem um amor eterno sobre nós e que vai suprir cada uma das nossas necessidades. E aí ele vai falar sobre esse menino ser o príncipe da paz. Paz não quer dizer que não tem guerra, que não tem conflito, mas é paz, quietude, confiança, mesmo diante das guerras mais terríveis da sua vida. Paz aqui tem muito mais a ver com a sua relação com Deus. Como está você com Deus? Você está em paz com Deus? Paulo vai usar essa ideia do shalom, que está lá no Antigo Testamento, da paz, e vai dizer assim: justificados, pois, tenhamos paz com Deus. Se Cristo nos justificou, se Cristo fez a gente ter nova vida em Deus, nós
nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós temos tudo o que bem precisamos. Cristo é sem dúvida a nossa esperança. Ele é a esperança na tribulação, Ele é a esperança nos momentos de guerra, Ele é a esperança em qualquer circunstância, em todo tempo Ele é a nossa esperança. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar e assim nós vamos encerrar esse momento de culto, agradecendo por esse Cristo que é a nossa esperança. Ó Deus, apesar das lutas tão angustiantes da nossa vida, apesar de muitas vezes passarmos por momentos tão difíceis, a dor na alma, e por momentos diversos da vida, como muitos aqui, ó Deus, quem sabe pessoas aqui angustiadas por ver um filho se perder cada dia do teu caminho. Quem sabe, ó Deus, há pessoas aqui angustiadas por ver um querido seu envolvido nas drogas, no vício. Quem sabe alguém que perdeu as esperanças para o seu casamento, para a sua família, ou talvez por momentos de enfermidade de algum querido, ou quem sabe as crises da vida com desempregos e tantas coisas que passamos. Mas como é bom a gente saber que podemos confiar no Senhor, confiar no teu grande amor, como a tua palavra diz, nós podemos confiar, porque o Senhor provou que nos ama. O Senhor enviou este menino, que é um maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Por isso, ó Deus, que tudo isso que Ele vem para ser, que seja uma realidade no nosso coração, que seja uma realidade na nossa vida, no nosso dia a dia, e que mesmo diante das lutas mais tristes, mais angustiantes da vida, mesmo diante dos inimigos mais ferozes que temos de enfrentar, que nós nunca percamos a esperança de que somos do Senhor, somos propriedade exclusiva do Senhor, e que o Senhor tem algo bom para fazer em nós e através de nós. Ajuda-nos a confiar e a saber que o Natal faz sentido, porque Cristo vive e reina no nosso coração. E que mesmo diante do vale da sombra da morte, mesmo diante das aflições da vida, nós podemos saber que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um que adentrou aqui neste lugar. O Senhor sabe das lutas, das angústias, das famílias, das tribulações que enfrentamos, mas que todos nós sejamos agradecidos, porque nós somos chamados para ser propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos libertos das trevas para viver na tua maravilhosa luz, para proclamar as virtudes do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar essa luz de Cristo que vem a brilhar no coração, que brilhou um dia no nosso coração, e que através da nossa vida a luz do Teu Filho continue a brilhar pela ação do Teu Santo Espírito, pela aplicação do Teu Espírito, aplicando as Tuas verdades, a Tua palavra poderosa em nós, transformando a nossa vida e enchendo o nosso coração de alegria, de motivação, de estímulo para adorar o Teu nome e para reconhecer que nós estamos seguros nas Tuas mãos, porque estamos em paz com o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o Teu nome por tudo isso. Nós te damos graças pelo Natal e pedimos agora, Deus, que aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro sentido do Natal, que seja este o dia aceitável, este o tempo aceitável, para que reconheça e receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Pedimos tudo isso orando em nome do Senhor Jesus.